Lebe Deutschland, Deutschland, das Deutschland. Lebe Deutschland. Como há múltiplas e muitas informações acerca desta mitologia, eu vou falar apenas de alguns mitos e de forma bem resumida. Eu vou começar com a árvore Yggdrasil, com a criação dos 9 mundos, do deus Odin, que habita o mundo de Asgard, e vou falar das valquírias, do deus Thor, do deus Loki e, por último, do fim dos tempos. Mito deriva da palavra grega mitos, e esta palavra é explicada por Hesíodo na sua Teogonia como sendo a palavra dos deuses. E esta palavra dos deuses era uma palavra especial. Ao ser articulada, ela criava o que ela mesma dizia. E um dia os deuses presentearam os homens com a palavra, o mitos. E o que existe hoje por trás do nosso abracadabra, o abre-te sésamo, é esta palavra dos deuses dos tempos imemoriais que se perdeu. Ou seja, nós falamos abracadabra e a coisa acontece. A mitologia é o conjunto das palavras articuladas, uma grande narrativa que dá forma ao mundo dos deuses. Aqui nós estamos tratando hoje da mitologia chamada germânica, que alude aos germanos, que seriam os antepassados primeiros, antiquíssimos dos alemães, entronca com uma mitologia mais genérica, que é a mitologia de todos os povos nórdicos, dos dinamarqueses, dos islandeses, dos suecos, dos noruegueses, dos islandeses. É que naqueles tempos antigos não havia as nações que conhecemos hoje. As informações mais antigas sobre a mitologia germânica provêm de um manuscrito de 45 folhas, de autor desconhecido e hoje é conhecido como Codex Regius, que se encontra sob a guarda da Real Biblioteca de Copenhagen, na Dinamarca. Mais tarde apareceu um outro livro que se chama Poetische Edda, mas há muitos outros documentos e muitas vezes as informações são desencontradas e as grafias também não batem. Pelos registros antigos, nós sabemos que no início dos tempos foram criados 9 mundos. Esses mundos estão divididos por 3 níveis. Tem os mundos do nível inferior, que são Muspelheim, Niflheim e Svartalfheim. Em Muspelheim habitam os seres de fogo. Em Niflheim, os seres de gelo e os mortos. Em Svartalfheim habitam os anões ferreiros. No nível médio temos o mundo de Nidavellir, habitado pelos elfos escuros. Em Midgard habitam os homens e as mulheres e em Jotunheim habitam os gigantes. No nível superior, em Alfheim, habitam os elfos luminosos. Em Vanaheim habitam os deuses benevolentes e em Asgard habitam os deuses guerreiros. E esses 9 mundos são todos ligados entre si através de uma árvore que se chama Yggdrasil, e numa das raízes desta árvore habitavam 3 nornas. E estas nornas eram 3 seres que teciam o destino dos homens. E encontram um paralelo com as moiras e as parcas da mitologia grega e da mitologia romana. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre os dados do mundo de Asgard, que é o mundo dos deuses guerreiros. Em Asgard, além dos palácios dos deuses e de um santuário, havia o Valhalla. E o Valhalla era um panteão
para onde eram recolhidos os guerreiros mortos em batalha, os guerreiros gloriosos, heróis. E quem levava esses guerreiros dos campos de batalha para Valhalla eram as valquírias. Quem eram as valquírias? As valquírias eram seres costumeiramente retratadas com formas femininas, com capacetes com asas e portadoras de lanças. E em Valhalla, esses guerreiros aguardavam o fim dos tempos para ressuscitar. Este Valhalla era presidido pelo deus Odin, que era ele quem mandava neste mundo. Odin era o deus supremo, era ele o primeiro da hierarquia, era ele que mandava em Asgard. Ele era o deus da sabedoria, o deus da poesia, o deus da magia. Ele era um deus extremamente curioso. Odin, também conhecido como Wotan, normalmente é representado como um indivíduo forte, com um tapa-olho. E este olho foi perdido porque ele o trocou por um gole de água da fonte da sabedoria. Ele deu o olho, mas ele ficou sábio. É um deus que anda sempre acompanhado por 2 corvos e 2 lobos. Ele porta uma lança mágica que foi forjada pelos anões. Esta lança nunca erra o alvo. Ele anda num cavalo potentíssimo, forte, que tem 6 pernas. E no palácio dele, o trono onde ele se senta também é mágico. Uma vez sentado neste trono, Odin consegue ver tudo o que se passa nos 9 mundos. O deus Thor era filho de Odin e ele era o deus do trovão, o deus dos céus, o deus do relâmpago. Era o segundo na hierarquia, era um deus guerreiro. Ele sempre é apresentado de barbas ruivas, segurando um martelo mágico, que também foi forjado pelos anões. E este martelo, uma vez arremessado, sempre voltava para ele. Thor estava encarregado de proteger o mundo de Asgard. E ele o fazia vigiando os céus numa carruagem puxada por 2 bodes. Loki é considerado um deus, embora ele seja filho de 2 gigantes. É sempre retratado como um deus muito belo, mas com um caráter extremamente ruim. Ele é um deus complexo, porque ele pode metamorfosear-se em tudo o que ele quiser. Ele pode ser conselheiro, ele pode ser construtor de coisas positivas, ele pode ser destruidor de coisas positivas. Ele, em muitos aspectos, é considerado um vilão. Ele está sempre metido em alguma confusão. Com todas as confusões que ele aprontava, ele imprimia dinâmica ao mundo dos deuses. Era um deus casado, mas tinha muitas amantes. Com uma delas, por exemplo, engendrou um lobo e uma serpente. Serpente esta que passou a habitar no mundo dos homens. Na mitologia germânica e na mitologia dos povos nórdicos, o final dos tempos também é abordado. E este final dos tempos é conhecido pelo nome de Ragnarok. E este final dos tempos seria anunciado por uma série de sinais. E entre os sinais estaria, por exemplo, o surgimento de um inverno contínuo, haveria uma enorme quantidade de guerras, haveria a revolta dos gigantes e ainda a serpente criada por Loki começaria a se contorcer e com estes movimentos ela criaria terremotos e maremotos que acabariam por desestabilizar o mundo dos homens. E ao final haveria uma grande batalha final entre os exércitos do bem comandados por Odin e os exércitos do mal comandados por Loki. E estes 2 exércitos aniquilar-se-iam, não haveria um vencedor. Então haveria uma destruição total deste ciclo e deste universo. Ao final deste ciclo, a árvore de que falamos, a Yggdrasil,
abrir-se-ia e de dentro dela sairiam um homem e uma mulher que repovoariam o mundo. Nós tínhamos falado que no começo dos tempos, os deuses tinham dado de presente a palavra aos homens, o mitos. Então os homens começaram também a criar o seu próprio mundo. À medida que falavam e usavam a palavra sagrada, eles davam forma às coisas que eles usavam e às coisas que estavam em torno deles. E então os homens começaram a substituir os deuses, na sua admiração, pelos seus próprios heróis, pelos guerreiros que ganhavam as batalhas, pelas pessoas de grandes virtudes e também pelos vilões. E começaram a construir histórias em torno destas pessoas. E estas histórias acabaram virando lendas e foram transmitidas de geração em geração de maneira oral. Em 1812, os irmãos Grimm saíram à procura destas lendas, para ouvir estas lendas contadas. E as reuniram e lhe deram uma forma de livro, uma forma escrita. Estas lendas e mitos também acabam por ganhar versões literárias. Até hoje, por exemplo, nós contamos às nossas crianças a história do Chapeuzinho Vermelho, da Bela Adormecida, da Branca de Neve, Rapunzel, Cinderela e de muitas outras lendas, como a lenda da Montanha dos Gigantes, que a seguir vocês vão ouvir. Nós estamos aqui em Pétz, nesta localidade ao pé da montanha mais alta, da Montanha dos Gigantes. Estamos à procura justamente do espírito da floresta, do Conta Beterrabas. E essas são as terras dele. Como ele é um espírito muito cambiante, vocês veem que o tempo com o qual ele nos está nos recebendo corresponde bem ao humor dele. Ele pode ser muito gentil, mas também pode rogar maldade, como chuva, trovoada, raios e tudo mais. Mas ele é também um espírito que ajuda muito as pessoas e que ensina, inclusive, a arte de curar com as ricas ervas medicinais que tem nessa Montanha dos Gigantes. Ele estava querendo casar e acabou sequestrando a Emma, que era a filha do rei. Levou aí para o fundo das montanhas, mostrou os tesouros e tudo, e ela manifestou muita saudade do castelo do pai. Aí ele disse: olha, eu vou te dar todas as beterrabas que eu tenho à disposição. E as beterrabas, elas são mágicas, você pode transformá-las no que você quiser. Aí ela topou, mas a saudade persistiu e ela disse então o seguinte: olha, vamos fazer um pacto. Eu fico com você, contanto que você passe pela seguinte prova. Você conta todas as beterrabas que estão em seus campos aqui na Montanha dos Gigantes. Aí ele começou então a contar uma por uma as beterrabas. E deu um determinado número, mas ele não estava certo, ele quis acertar, contou uma segunda vez e deu outro número. Nesse meio tempo, ela então transformou uma das beterrabas num cavalo e foi embora, né? E ela gritou para ele: ah, tchau, meu caro Conta Beterrabas. Então esse ficou o nome dele, o apelido. E ele fica furioso quando ele é chamado pelas pessoas de Conta Beterrabas. Eu tive sorte. Encontrei o Conta Beterrabas. Ele me disse o seguinte: já que você veio de tão longe, eu vou te dar essas 3 pedras de presente. Leva em casa, elas vão se transformar em ouro. Bom, vocês sabem como é o Conta Beterrabas. Pode ser verdade e pode não ser.